agora recebam com um forte aplauso Luana do Bem. Acharam exagerado? Eu tinha pedido para vir do chão, mas ninguém me deixou. Eu estou mesmo muito contente de estar a fazer esta tour. Eu esperei muito tempo a fazer isto, preparei muito bem e por isso eu gostava de começar por partilhar uma boa notícia com vocês. Só que para eu partilhar uma boa notícia com vocês, eu preciso de uma reação de boa notícia. Pode ser? Sim! Pode ser ou não? Sim! Então vou partilhar. Deixei de fumar. Porra. Pá, posso-vos desde já dizer, aplauso mais merecido da noite, e quem me dera ter tido isto nas primeiras 2 semanas que eu tive sem fumar. Era a única coisa que eu precisava. Cada vez que eu saía de casa, tem pessoas assim, continua! Pá, porque eu sei que há pessoas que têm problemas a sério na vida, eu sei. Mas deixar de fumar foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Eu detestei tudo em deixar de fumar. Quem é que aqui já deixou de fumar, por aplauso? Há quanto tempo deixou? 2 anos. 2 anos? Aí ao lado? 6 meses. 6 meses. 2 anos. Aqui perto alguém que já deixou há mais de 2 anos? 14 anos. 10. Vou só explicar uma coisa. Ela disse 14, foi mesmo bué da boa, depois você diz 10. Também é bom, mas há melhor. 14 anos. Como é que deixou? Porra, muito bem. E ali, 10 anos? Engravidou também? Ok, estou a ver aqui um padrão. Ok, vou tomar nota. Pá, mas é bué difícil deixar de fumar, não é? É horrível. Eu detestei tudo. Porquê é que começaste? Lembras-te? Pressão dos amigos, diriam? Curiosidade. Curiosidade, pressão dos amigos. Eu também comecei por curiosidade e pressão dos meus amigos, mas eu não continuei por causa disso. Eu continuei porque eu adorava fumar. Eu acordava e fumava antes de me deitar. Eu não consigo perceber como é que alguém diz que fumar mata com a vida que os cigarros me davam. Vocês não imaginam. Eu adorava fumar, eu adorava tudo em fumar. Adorava o cheiro, adorava o sabor, adorava o estilo. Pá, eu toda a vida me imaginei como uma grávida que fuma. Toda a vida me imaginei grávida, 9 meses, barrigão no jardim assim. E chegava alguém ao pé de mim e dizia assim, o que é que estás grávida, não deixaste de fumar? E eu, não, o médico disse que era melhor não. Sim, era este o meu compromisso com os cigarros, eu adorava fumar. Portanto, foi difícil. Só que comecei a fazer contas, comecei a perceber que andava muito estressada por causa dos cigarros e decidi deixar de fumar. E como é que eu deixei? Eu não sei se vocês conhecem uma coisa que são consultas antitabágicas. Alguém conhece? Sim? Para quem não conhece, as consultas antitabágicas são consultas que vocês podem ir de graça no centro de saúde. A única coisa que têm que fazer é mandar um e-mail ou ligar para lá, dizer olá, sou uma drogada e preciso de ajuda já. É isto. Pá, e foi exatamente isso que eu fiz. Liguei para o centro de saúde, não me atenderam porque é o centro de saúde. Mandei um e-mail e não me responderam porque é o SNS. Só que eu estava desesperada. E então falei com um amigo que me disse que tinha um amigo, que tinha outro amigo, que tinha outro amigo que tinha lido um livro e tinha deixado de fumar. Mas eu, para ler, não contei comigo. Então falei com outro amigo meu que me disse que tinha um amigo, conhecia uma pessoa que tinha ido a Beja. E em Beja havia um senhor que dava choques nas orelhas.
E vocês deixavam de fumar. Só que eu entre ir a Beja e morrer de cancro... E então pesquisei e descobri que havia um desses senhores que dá choques aqui em Lisboa. E fiquei super entusiasmada e decidi marcar, e marquei. Aquilo foi caro, paguei, e chegou ao dia, fui, e sabem o que é que eu descobri? Que eu sou ganda mentirosa. Sim, sim. Tipo, eu já sabia que era mentirosa aqui e ali. Pá, eu sabia que era mentirosa porque eu às vezes saio de casa e penso assim, eu hoje prometo que não vou mentir. Pá, e naquele dia eu tinha prometido, era uma decisão, era uma solução de ano novo, eu prometo que não vou mentir, eu vou deixar de fumar, que vida. E chego lá, a senhora abre uma porta, entramos, eu sento-me e ela diz, então Luana, quer deixar de fumar? E logo aqui não me está a ajudar. E eu, quero. E ela, ok, Luana, ótimo. Mas para a Luana deixar de fumar, nós temos que perceber o porquê da Luana fumar. A Luana é ansiosa. E eu sou. E ela, mas tem muitos problemas. Epá, eu não tenho. Mas eu queria que ela achasse que eu tinha. E então comecei a inventar problemas. Problemas meus, problemas dos meus amigos, problemas que eu vi nas tardes da Júlia. Eu dei por mim, estava a chorar. Pá, mas efetivamente fiz a consulta, ela deu-me uns choques nas orelhas e eu saí de lá e não voltei a fumar. A primeira semana foi bué complicada, os meus amigos fugiam de mim para fumar e para me respeitar. E eu ia atrás deles a dizer, por favor, podes-me fumar para a boca, se faz favor. Respeita-me. Mas passou uma semana, passaram 2, passaram 3 e eu continuava sem fumar. E à terceira semana, liga-me um número que eu não conheço. E eu atendo e dizem, boa tarde, Dona Luana, fala do centro de saúde, temos uma vaga para a consulta antitabágica. A Dona Luana tem interesse. Ai, mas é que tenho mesmo. Tá, marque. Pá, e ela marcou, chegou ao dia, fui lá. E quando vocês vão, o primeiro contacto que vocês têm é com uma enfermeira. E eu cheguei, e a enfermeira sentou-me e disse, boa tarde, Dona Luana, antes de mais, parabéns. O primeiro passo para resolvermos um problema é admitirmos que temos um problema. E isso a Dona Luana já fez, parabéns. Dona Luana, então diga-me, quer deixar de fumar? E disse, não, eu já deixei. E ela, não acredito, muitos parabéns, como é que conseguiu? Medicação? E eu, não, força de vontade. E ela, ai, que bom, isso ainda é mais raro, Dona Luana. Muitos parabéns, mas diga-me uma coisa, a Dona Luana tem tido sonhos vívidos? E eu não sei o que é que são sonhos vívidos. Mas eu tenho interesse. E disse, tenho. E ela, e tem sonhado com o quê? E olha, prefiro não dizer. E ela, claro, Dona Luana, por amor de Deus, estamos aqui as duas a falar, mas sabe porque é que tem tido sonhos vívidos? E eu, não. E ela, a Dona Luana tem tido sonhos vívidos porque a Dona Luana está a sofrer de síndrome de abstinência. Sabe o que é? E eu, não. E ela, Dona Luana, síndrome de abstinência é uma coisa que os drogados sofrem quando estão a largar a droga. Mas a Dona Luana não é drogada. Tipo, e efetivamente eu não sou drogada. Não sou mesmo, tenho bué de medo de drogas, odeio estar nesses ambientes, nunca me droguei. Só que eu não curti que ela assumisse que eu não era drogada. Não gostei. E disse, mas não sou drogada porquê? E ela, Dona Luana, por amor de Deus, claro que não é drogada, a Dona Luana é lá drogada. A Dona Luana não é drogada, porque a Dona Luana não tem comportamentos de risco. Não tem comportamentos de risco. Mas ouça lá, você sabe lá se eu tenho comportamentos de risco? Eu se calhar até tenho comportamentos de risco. Você agora está a dizer que eu não tenho comportamentos de risco. Você não sabe que eu sou gay? A seguir era para ir ao médico, já nem cheguei, foi psiquiatra direto. Alguma vez passa esta vontade de fumar de manhã à noite, estás sempre a fumar, isto alguma vez passa, esta vontade constante? Passa? Sim. Passa mesmo?
Não, estou a brincar, já voltei. Desculpem. Pá, sou gay. Sei que há muita gente surpreendida, estou a ver, consigo ver pessoas assim, estás a gozar. Não, ela é gay. Não, achava que era o Guilherme, ela não. Pá, sou gay e sempre achei, toda a vida, que era ganda gay. Venham eles, eu só tinha uma função e a minha função era ser gay e eu fazia bem essa função. Era isto, até mesmo, porque eu achava mesmo que para ser boa gay a única coisa que eu precisava era duas coisas. Ter este cabelo e comer mulheres, mais nada. Mas eu descobri recentemente que não. Não, eu não sei se estão aí gays, mas nós hoje em dia já não podemos só ser gays. Já não dá. Nos tempos que correm, nós temos que ser gays. Nós temos que ser gays, porque isto é uma guerra e nós temos que ir à luta. E eu sei, para ir à luta eu vou, com medo, mas vou. Mas descobri recentemente que sou uma gay. Como é que eu descobri? Estava em casa, recebi uma SMS e a SMS dizia: Olá Luana, gostávamos muito de te convidar para vires a um programa da SIC Mulher. Sabiam quem diz isto, a SIC Mulher? Primeira surpresa, bora. Gostávamos muito de te convidar para vires a um programa da SIC Mulher. O programa nós vamos gravar na terça-feira às 11. Tens disponibilidade? E eu respondi: Olá, adorava ir. Obrigada por se terem lembrado de mim, mas infelizmente, terça-feira às 11, grave irritações. Que corra tudo bem. Um beijinho. E eles responderam: Olá Luana, acabei de falar com o produtor do Irritações e já sei que gravam quintas às 4. E tornou-se um convite irrecusável. Eu lá disse que sim, e então o rapaz ligou-me para falar um bocadinho sobre o programa e liga-me e temos a seguinte conversa. Olá querida, como é que estás? Estás bem? Olha, então, nós adorávamos convidar-te aqui para um programa na SIC Mulher. É um programa que se chama Precisamos de Falar. Pronto. E o programa é com a Bárbara, sabes a Bárbara? E eu não. Ele, querida, a Bárbara Guimarães, somos todos do meio, está bem? Vai, pronto. É com a Bárbara Guimarães, com a Pipoca mais doce e com a Ana Galvão. Pronto, e nós gostávamos de convidar para vir cá ter uma conversa leve, uma conversa sem tabus, uma conversa ótima, vais-te divertir imenso. E pronto, como deves saber, este mês é o mês do orgulho e calha bem, porque a gravação do programa é mesmo no dia do orgulho. E nós lembrámos-nos de ti, porque tu és, pronto, és uma pessoa como eu e como todas as outras pessoas, a humanidade é linda, somos todos humanos, pronto, é lindo, pronto. E então gostávamos de poder contar contigo. E eu, ok. Mas preciso de preparar alguma coisa, preciso de levar alguma coisa. E ele, querida, por amor de Deus, tu não precisas de preparar nada, isto é a mesma coisa que estás a falar com as tuas amigas, é uma conversa leve e não precisas trazer nada. Aliás, a única coisa que precisas de trazer é o teu sorriso lindo, ok? E eu, ok. Desliguei o telefone e pensei: ei, eu sou mesmo ganda gay. Boa, bora! Pá, chegou o dia e eu chego sempre atrasada a todo lado na minha vida, sempre. E naquele dia cheguei a horas. E foi um erro. Quando eu cheguei, a única pessoa que estava lá era a Bárbara Guimarães a ser maquilhada. E eu e a Bárbara Guimarães não temos grande assunto. Então eu cheguei e disse: olá Bárbara, tudo bem? E ela respondeu: olá querida, tudo e contigo? E eu também, e acabou aqui o assunto. Só que aqui um bocadinho à frente estava o Caju, que é o cão da Bárbara Guimarães. E eu, como não tinha ninguém para falar, fui brincar com o Caju. E estou a brincar com o Caju e digo: oh, querida, e a Bárbara diz: o quê? E eu: nada, estava a falar com o cão. E ela: mas não é um bocado estranho falares com o cão? E eu: sim, mas estou a pensar em adotar um. E comecei a ficar nervosa porque comecei a mentir mais cedo do que eu estava à espera. Pá, começo a ficar nervosa. Estou ali, pá, um bocado nervosa ali ainda com elas e nisto chega a Pipoca mais doce e a Ana Galvão e começam-se a despir à minha frente para mostrar que são modernas. Está bem? Vão-se a despir, eu vir-me de costas e quando estou de costas começo a pensar que eu sobre ser gay não tenho muito para dizer. Quando me volto a virar, elas estão as três a olhar para um papel e eu fiquei nervosa e fui lá e disse: meninas, desculpem, vocês precisam que eu prepare alguma coisa? E a Bárbara: oh querida, por amor de Deus, querida. Querida, por amor de Deus, tu não tens de preparar nada. Isto vai ser uma coisa simples. Isto é uma conversa leve, é uma conversa sem tabus, é uma conversa que vais-te divertir imenso. É uma conversa jovem, como nós. Ok. Descemos para
para o estúdio e eu aí começo a ficar nervosa porque já não dá para escapar. Então estamos aí para o estúdio, estou ali meio nervosa e vem um rapaz meter-me o microfone. E quando ele me vem meter o microfone, eu aproveito, vou ao telemóvel e procuro. Orgulho, o que é? Ok. Ok, orgulho, sei tudo sobre o orgulho, bora. Estou aí e chego ao produtor ao pé de mim. É verdade, querida, esqueci-me de dizer uma coisa, vais-te passar. Gostas de bolo? E eu gosto. E ele, ótimo. Estás a ver aquele bolo branco ali? É lindo, aquele bolo é maravilhoso. Então, é assim, o bolo é branco, mas quando tu cortas, tem as 7 cores do arco-íris, que também são as 7 cores da bandeira. Sabes que cada uma tem um significado. Pai, estou em pânico. Estou em pânico, não sei o que é que vou dizer, não tenho nada para dizer, vou ter que inventar, não queria mentir, eu sou uma pessoa melhor, bora. Estou aí para o pé delas, elas estão as 3 a falar normalmente, a falar bem, só que eu não tenho muito assunto e estou ali um bocadinho nervosa e pergunto, o bolo é para comer? E elas, ó querida, claro, por amor de Deus, tu estás em casa. E eu, ok, corto uma fatia de bolo, meto na boca, no segundo em que eu meto a fatia de bolo na boca, ouço assim, ação! E eu estou assim. E a Ana Galvão, que estava a falar normal, faz isto. Luana, querida, nos dias que correm é muito importante combater o preconceito, não é? Porquê? E eu estou de boca cheia. Ainda bem, porque eu não tenho nada para dizer. E então começo a comer mais bolo, e a comer mais bolo, e a gostar mais fatias de bolo. E às tantas elas estão ali a fazer perguntas, mas eu não tenho nada para dizer. E elas estão à procura dos meus problemas, mas eu não tenho problemas. Epá, então, basicamente aquilo é comer bolo e eu começo a perceber que elas estão um bocado aborrecidas. E a Bárbara Guimarães diz, olha, bora para o sofá. E eu, bora, leva o bolo, leva. Pego no bolo, estou a levar assim o bolo, a segurar no garfo. Estou a ir, chego ao sofá, pôs o bolo numa mesinha, o bolo cai e entra o cão da Bárbara Guimarães a correr. E a Bárbara Guimarães diz, não deixes comer. Então eu estou assim, a tentar afastar o cão e vem-me bolo para as mãos. Então ele começa-me a lamber as mãos. E eu estou a tentar tirar o cão, sempre a lembrar-me que estou a ser filmada, porque senão ele levava logo. Pai, estou ali, estou em pânico, tenho as mãos nojentas, o cão não vai embora de maneira nenhuma, não sai daqui. E a Ana Galvão vira-se e diz, Luana, querida, as mulheres são muito amigas umas das outras. Como é que uma mulher sabe que está apaixonada por outra mulher? E eu estou assim. E eu não estava à espera daquela pergunta, eu não sei o que dizer. E olhei para ela e disse, Ana, tu queres-me comer? É isso que se passa. Pai, aquilo está a ser um caos, tipo, eu não tenho assunto nenhum, mas lá continuo a fingir que tenho. E nisto, a pipoca, que é um bocadinho mais ácida, vira-se e diz, Luana, eu também te vou dizer aqui uma coisa. Porque hoje em dia, a sigla tem muitas letras. São muitas letras, é impossível uma pessoa decorar tudo. São muitas letras e ainda te digo mais. A comunidade está muito sensível. Hoje em dia, perguntar ofende. E eu concordo. Mas como eu sou da comunidade e estava a gravar, eu fingi que me chateei. E começo, Ana, eu não posso permitir que tu digas uma coisa dessas, Ana. Por amor de Deus, Ana, tu não podes dizer uma coisa dessas. A sigla é importantíssima. A sigla é muito, muito importante. A sigla é pertença. Cada letra significa uma coisa. A sigla LGTB é essencial.
e começo a perceber que me enganei. E em vez de continuar, começo LG. Não, começa por L, de certeza. Oh, Ana, ajudas-me. Ana, podes-me dar uma ajuda? E a Ana está assim a olhar para o lado. É tipo, a sério, Ana, há bocado querias-me comer, agora estás-me a tentar foder. É isso? É isso? Pá, um pânico, tudo horrível, tudo a correr bué da mal, eu não tenho nada para dizer, estou em pânico, só consigo pensar que a Joana Marques vai ver, vai fazer um extremamente desagradável, vai acabar com a minha carreira e vai ser tudo horrível, mas sou a pior gay da história da humanidade. E eu achava que aquilo já estava quase a acabar, já estou a ficar mais descansada e quando eu acho que já não há mais perguntas, elas lançam a joia da coroa. Luana, querida, como é que tu celebras o teu orgulho? Tipo, eu nem sabia que dava para celebrar. Tá? Para mim o orgulho é tipo, beijinho da minha namorada e vou assim, yes! Só que eu tinha que responder. Eu tinha que dar uma resposta, porque eu não podia parecer ali maguei, mais maguei eu não podia. Então lembrei-me de uma coisa e disse, meninas, eu celebro o meu orgulho com a minha avó. E eu, não, calma, não, é assim, eu quero-vos explicar, porque é verdade, eu celebro o meu orgulho com a minha avó, porque quando eu saí do armário, a minha avó ficou muito triste, a minha avó chamou-me nomes, a minha avó disse que nunca mais queria falar comigo e a minha avó disse para eu nunca mais aparecer em casa dela. E estou a acabar esta frase e lembro-me que a minha avó vê a SIC Mulher. E tenho que sair rápido disto. E começo, mas hoje em dia a minha avó adora gays. A minha avó adora gays, a minha avó adora toda a comunidade, todo o tipo de gays. Aliás, sempre que nasce um neto, nós estamos as duas. Deus quero que venha mais um, Deus quero que venha mais um, Deus quero que venha mais um. Mas nunca mais. E ainda vos digo mais, meninas. Ainda vos digo mais. Quando eu saí do armário, a minha avó ficou muito triste. Mas depois, eu fui ao programa da Cristina. E digo Cristina. E todas as pessoas do estúdio começam. E eu é tipo, agora estamos todos juntos nisto. Bora. Mas é verdade, quando eu fui ao programa da Cristina, a minha avó ficou bem. Deixou de estar triste, porque para a minha avó era mais importante eu estar na televisão com a Cristina do que ser gay. A foto do WhatsApp da minha avó sou eu com a Cristina. Sim, sim. A minha avó anda na rua a mostrar às amigas a dizer, olha a minha Luana, mais magra que a Cristina, toma lá. Pá, e estamos ali, o programa está mesmo quase a acabar, só que até ao fim do programa elas continuam a dizer quão boa gay eu sou, que eu sou uma gay maravilhosa, que gay, mas eu sei que não. Eu sei que não e começo-me a sentir mal, começo-me a sentir a enganar as pessoas. Eu preciso de fazer aqui uma prova de como eu sou boa gay, eu preciso de dizer algo que me salve. E lembro-me de uma coisa e digo, queridas, posso falar? E elas, oh querida, por amor de Deus, é para aquela câmara. E eu, ok. Então, nós temos estado aqui desde o início do programa a falar de quão boa gay eu sou, mas para mim foi tudo fácil. A minha história não tem dificuldades, correu tudo bem. Há muita gente para quem isto não é assim. Há gente que é expulsa de casa, há gente que é maltratada por quem ama e para essas pessoas a minha história não vai ajudar nada. O que vai ajudar são as inúmeras associações que há. Há muitas associações que ajudam a comunidade, mas não só, também os pais. Portanto, vocês podem contar com elas. Há muitas associações em Portugal e estão prontas para vos receber e estou contente, estou orgulhosa, estou satisfeita com esta resposta. E a Ana Galvão vira-se para mim e diz, a sério? Quais? Foi assim que eu descobri que era hetero. Yeah. Pá, aquilo correu tão mal que eu saí de lá e pensei assim, se calhar vou comer um gajo. Falar em descobrir... Querem saber como é que eu descobri que a minha namorada era lésbica? Sim! Foi too much. Pá, a minha namorada é muito diferente de mim. É o oposto, ela é muito feminina, tem cabelo comprido, usa brincos, vestidos, anéis, é ótima, eu adoro, eu tenho muita sorte de estar com ela. Ela tem só um pequeno problema, muito pequeno. Faz coisas para me irritar.
É mesmo para me irritar. Uma das coisas que a minha namorada mais faz para me irritar é bricolagem. Eu detesto bricolagem. Eu detesto tudo na bricolagem. Para mim não faz sentido eu estar a arranjar uma coisa que não sei. Para mim, a bricolagem é o único motivo pelo qual os homens existem. Pagas 20 paus a este gajo e ele arranja-te aquilo e está feito. Chega. Mas a minha namorada não. Mas a minha namorada não concorda. Ela é uma mulher emancipada, não paga nada a ninguém. E há pouco tempo avariou-se uma torneira. E a minha namorada olhou para a torneira e disse: eu acho que vou arranjar isto. E eu: pá, não vais nada a arranjar, tipo, vais mexer, vais estragar. E ela: não, acho que vou arranjar. E a maneira como a minha namorada decide se consegue ou não arranjar alguma coisa em casa é assim. E começa a porrada com as coisas. E eu fico louca, detesto aquilo. E então está ela a bater na torneira e eu estou a dizer: pá, por favor, não arranjes, contratamos alguém. E ela: não, vou arranjar. E eu: não vais. E ela: vou, eu acho que consigo. Não, eu sei que tu achas que consegue. Atenção, essa não é a questão. Eu não quero é que tu arranjes, por favor, não arranjes. Ela: não, vou arranjar e vais ver que vai ficar bem. Olha, não vais arranjar porque eu proíbo-te. Pois, também é preciso saber jogar, está bem? Cheguei a casa nesse dia e a merda da torneira estava arranjada. Liga a torneira e ouço a minha namorada no sofá. Pá, deu-me tanta raiva a torneira estar a funcionar que deu-me vontade de partir logo outra vez. Logo! Pronto, ganhou, sorrisinho, tudo bem, parabéns para ela. Passado pouco tempo, avariou o esquentador. E eu vejo logo um brilho no olhar. Ai, olha, avariou, isto é assim, tira-se a caixa, tiras este tubo, desligas este fio, e eu estou a ouvir e digo: olha, tu não vais arranjar o esquentador. E ela: não, acho que vou. E eu: não achas que vais, tu não vais arranjar o esquentador, não vais arranjar. E ela: sim, mas arranjei a torneira. E eu: sei que arranjaste a torneira, mas é diferente. A torneira é uma coisa, o esquentador é outra, o esquentador é perigoso, o esquentador é gás, tu podes meter a minha vida em risco. E a tua também, claro. Não, a tua também, claro, obviamente. E ela: ai, pois. Pá, se calhar tens razão. E eu: prometes que não arranjas? E ela: prometo. E eu fiquei descansada. No dia a seguir de manhã, acordo com barulho de metal. E vou à cozinha e está a minha namorada de chave de fendas numa mão e esquentador na outra. E eu fiquei chateada. Fiquei. Porque eu achava que namorava com uma mulher, mas namoro com um trolho. Chateou-me. Porque eu não consigo perceber o porquê dela fazer estas coisas. E há um dia que eu estava a dar um espetáculo para pessoas como vocês e estou a dizer: eu não consigo perceber porque é que a minha namorada faz estas coisas. Eu não consigo entender. Não sei se é para me irritar. Não sei porque é que ela faz estas coisas. E há uma pessoa do público que grita assim: é porque ela é lésbica! Olha, e se esta pessoa não me dissesse, eu se calhar ainda não sabia. Pá, mas é muito engraçado, tipo, relações, a maneira que evoluem. Eu já namoro com a minha namorada há algum tempo, é a minha relação mais longa de sempre. Inicialmente eu era muito insegura, eu estava sempre com medo que ela deixasse de gostar de mim, sempre. Pá, eu era tão insegura que quando a minha avó e a minha namorada se começaram a dar bem, elas às vezes estavam à conversa, eu afastava-me, olhava e era tipo: será? Não. Mas hoje em dia estou melhor, não é? O tempo passa e nós vamos conhecendo as pessoas. E é giro descobrir as pessoas. Eu descobri uma coisa muito gira sobre a minha namorada, que é: a minha namorada acha que eu sou burra. Mas ela não me diz que acha que eu sou burra. A maneira que ela decidiu mostrar-me que acha que eu sou burra é andar pela casa a fazer: é isso e ler. Está sempre a ler. Para mim, o único motivo pelo qual ela está a ler é para mostrar que eu não estou. Não há mais nenhum motivo para alguém ler daquela forma. É impossível. Não, ninguém lê assim. Eu às vezes digo: por favor, podes parar de ler. E ela: não posso mesmo. Estou viciada nesta história.
E é tipo, ok, mas estamos na praia, quero jogar Uno e fazer carreirinhos, vai lá, para de ler. E ela não para. Não para. E nós começámos a afastar por causa disso, por causa de termos gostos tão diferentes. Começámos a afastar-nos, a relação começou a ficar pior. Mas eu descobri uma coisa. Eu descobri que mentir salva relações. Está aqui mais alguma relação que foi salva pela mentira? Uma! Ok! Porque nós começámos a afastar-nos, eu estava sempre ansiosa que ela não estivesse em casa para poder fazer as minhas coisas. E há um dia que ela me diz que vai estar o dia todo fora e eu fiquei bué da contente. Pá, e decidi que ia passar o dia todo a ver futebol. Eu sei que para alguns é estereótipo burra, eu prefiro lésbica, tá bem? Deixa-me estar. Pá, e estou contente, vou ver futebol o dia todo, ela não vai estar em casa, que paz, que vida, e estou bem no sofá e ouço a porta. E lá vem ela de livro debaixo do braço para me irritar. Senta-se ao meu lado, abre o livro e faz... Bem, eu estou a ver o jogo e estou tipo, não me vou irritar, não me vou irritar, não me vou irritar. E ela volta a fazer. E à segunda vez que ela faz, eu digo, baby, está tudo bem. Passa-se alguma coisa. Estás a respirar, passa-se alguma coisa. E ela fecha o livro, olha para mim e diz, quem é que está a jogar? Eu tipo, olha, ela ama-me. Pá, não posso acreditar, ela quer salvar esta relação, ela tem interesse nas minhas coisas. Pá, fiquei tão contente. E olhei para ela e disse, baby, quem está a jogar é o Liverpool contra o Manchester City. E ela olha para mim e diz, nem sequer é português. E abre o livro e faz. E aquilo deu-me uma raiva. Bem, fiquei tão raivosa que quando dei por mim, olhei para ela e disse, sim, não é português, mas sabes que há um jogador que não tem uma mão. E ela fecha o livro, olha para mim e diz, a sério? Qual? E eu, vê lá se descobres. E vimos o jogo até ao fim. Pá, no dia a seguir, fomos a um casamento. E estavam tipo os gajos à mesa a falar de futebol. E eu só vejo a minha namorada aí lá e dizer, isso é daquele que não tem uma mão, não é? Voa, passarinho, é isso mesmo, anda lá. Outra coisa muito gira que eu descobri na minha relação, nesta relação longa, é que é muito difícil amar alguém quando se tem boa memória. Não é? Nas relações há sempre isto. Há sempre uma pessoa que sabe as datas de aniversário, sabe as datas das consultas, sabe quando é que têm que ir, as datas das viagens, que marca o médico, marca a escola, marca tudo. E depois há outra que é leve. É leve, a vida é linda. Depois nós dizemos, esqueceste? Epá, se esqueci-me, esqueci-me. E eu tenho muito boa memória. Pá, quando nós começámos a namorar foi mesmo pré-Covid, pré. E então, de repente, passado uma semana, estávamos as duas a viver juntas numa casa. Então, o primeiro date que nós fomos, nós já namorávamos há 3 meses. É muito ou é pouco? Já agora para perceber convosco? Pouco tempo, ok. Para um primeiro date também? Mas pronto, primeiro date, pá, estava bué entusiasmada, era a primeira vez que nós íamos estar na rua juntas, tipo um restaurante, o quê? Marquei o meu restaurante preferido, estava super contente, marquei um restaurante chinês, chegamos lá, abrimos a ementa, ela olha para a ementa, levanta a cabeça e diz, sabes, estou a pensar em comprar uma caravana, o que é que achas? Isso está onde? Ela vai me diz lá, o que é que achas? E eu, pá, não sei, acho que não acho nada, tipo, eu acho que o dinheiro é teu. E ela, certo, o dinheiro é meu, mas eu estou-te a pedir a tua opinião. Eu disse, pá, mas eu não quero muito opinar, porque o dinheiro é teu, tu é que trabalhaste, tu é que ganhaste o dinheiro, foi do teu esforço, portanto, tu compras com ele o que tu quiseres. Se quiseres comprar uma caravana, compras uma caravana, se quiseres comprar outra coisa, compras outra coisa, tu é que sabes, não é? E ela, certo, eu sei que eu é que sei. Eu sei isso. Mas eu queria saber o que é que tu achas. Eu digo, baby, eu percebo e agradeço, mas nós só andamos há 3 meses, portanto eu não me sinto muito confortável
em opinar em relação a isso. Isso é a mesma coisa que eu agora ir comprar uma casa e te pedir opinião. E ela levanta a cabeça e diz: se tu comprasses agora uma casa, não me pedias opinião? E eu, na minha inocência, não. E ela: mas tu estás a gozar comigo ou quê? Esta relação para ti é uma brincadeira, é? Porque para mim não é. Se me estás a fazer perder tempo, dizes-me já. Se eu te pergunto se vou comprar uma caravana ou não, é para ir contigo na caravana, não é para andar aí de caravana sozinha, não achas? É pensar no nosso futuro. Portanto, se esta relação é uma brincadeira para ti e me estás a fazer perder tempo, diz-me já. E eu não sei discutir. Então, das duas, uma. Ou eu lhe dou razão, ou falo mais alto. E comecei: não, tu é que me estás a fazer perder tempo! As perguntas que me estás a fazer, olha a posição em que tu estás a ter, estás parvo ou quê? Mas tu és maluca! E digo maluca e ela passa-se, levanta-se e arranca do restaurante. Vou atrás dela, tenho que voltar para trás para pagar, esqueci de pagar. Paguei. Vamos lá para fora, discussão na rua, uma vergonha, tipo, pá, gritos no meio da rua, tivemos a discutir, bué da tempo e tivemos sem falar 5 dias. 5 dias, eu achava que nós íamos acabar, foi a nossa primeira grande discussão, eu não soube gerir muito bem aquilo, pá, passei mal, fiquei triste, sabia que queria estar com ela, e eventualmente pedi desculpa e ficou tudo bem. Ótimo. Ok. Há 3 semanas... Está a chover, vamos dar um passeio de carro. Estamos as duas no carro, bem dispostas, a minha namorada está a conduzir, está ótima, muita chuva, e passa uma caravana. Passa a caravana e ela está ao volante e faz... para me irritar. E eu estou ao lado dela e digo: o quê? Mas o quê? E ela olha e diz: quem é que compra uma caravana? E eu passei-me completamente. Passei-me e disse: olá, quem é que compra uma caravana? Mas estás-te a passar? Ok, tu compras uma caravana! Tu compras uma caravana, é uma ideia de merda, tu é que tens essas! Tu compras uma caravana, nós quase acabámos, porque tu querias comprar uma caravana! E ela olha para mim e diz: eu às vezes tenho cada uma. Muito engraçada! Leve. Pá, para mim comprar uma caravana é o fim da linha. O que é que eu faço a seguir a isso? Ou se rega e deixo crescer rastros? Não quero, obrigado. Não quero. Falei, quem é que aqui tem carta de condução por aplauso? Não. Muita gente, boa. Quem é que pagou a sua carta? A própria carta, menos gente. Não, mas quando eu digo pagar é subornar. Houve uma palminha. Eu não sou da polícia, podem dizer. Está aqui alguém que subornou? Bem, essa palma foi demasiado alegre. Quanto é que pagaste? Bem, repara que mais ninguém subornou, mas toda a gente a chocar. Lamento, tipo o quê? A mim também me propuseram um suborno. Sim, quando eu estava a tirar a carta. Vocês para essa história precisam de saber algumas coisas. A primeira é que eu cresci no Alentejo. E quando eu estava a crescer, os meus pais decidiram que eu não podia ver televisão. Não há nenhum motivo para isto, eu não sei mesmo, eu não sei se era porque eles conduziam uma caravana e fumavam também uma ervinha, não sei mesmo. Meus pais decidiram que a televisão era lixo e que eu não podia ver. Em minha casa via-se o Jornal da Noite e a seguir íamos para o quarto ler. Eu ia chorar enquanto fingia que lia e
iam lá para a vida deles. Por causa disto, quando eu saí de casa pela primeira vez, fui para a universidade e vivi sempre em quartos, então eu nunca tive livre acesso à televisão. Eu nunca fui uma pessoa habituada a ver televisão, não conhecia a grande maioria dos programas e só quando eu tive a minha primeira casa, quando eu vivi numa casa, pela primeira vez aos 21 anos, é que eu fui a dona do comando. É verdade, 21 anos. Epá, e eu quando liguei a televisão fiquei completamente viciada. Completamente viciada porque eu nunca tinha tido aquele acesso, eu estava louca com aquilo. E eu estava desempregada quando vivia no Porto. A única coisa que eu fazia era televisão, 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 televisão. E o meu pai começou a achar que eu estava a passar muito tempo em casa e ofereceu uma carta de condução. Então a única coisa que eu fazia era condução, televisão, condução, televisão, condução, televisão. Mais nada. E há um dia que eu chego a casa, ligo a televisão e está a dar aquele que para mim é o melhor programa de todos os tempos da televisão portuguesa, digam o que disserem, que é a Casa dos Segredos. Pá, são gostos, este é o meu gosto. Eu fiquei completamente louca com aquilo. E havia um canal 24 horas. Eu ia para a condução, voltava para casa, ligava no canal 24 horas, ia para o tvi.ol.pt ver os vídeos, ia para o Dioguinho, eu estava sempre a ver a Casa dos Segredos. Eu adorava aquilo. Olha, até vos digo, para isso é que eu precisava de uma consulta no centro de saúde, porque eu fiquei completamente viciada. Pá, que bons tempos, a fumar cigarros e a ver a Casa dos Segredos, lindo, melhor ano da minha vida. Nesse ano participou uma concorrente na Casa dos Segredos que era a Joana Longoria. Alguém sabe quem é? Sim, pouca gente. Quem não sabe, não se preocupe. A Joana Longoria era uma concorrente do Norte que pediu para lhe chamarem Joana Longoria porque ela achava que era parecida com a Eva Longoria, atriz de Hollywood que fez as donas de casa desesperadas. A Joana entrou e o segredo da Joana era: o meu namorado está preso na Venezuela por tráfico de droga. É assim, ela era de Rio Tinto, devia ter outro, escolheu este, eu não julgo, está tudo bem. Foi o segredo que ela escolheu, está tudo bem. Tudo muito bem, epá, eu continuava na condução, a condução não me estava a correr muito bem, eu não adorava a instrutora, mas ok, estou muito perto do exame, faltam-me 2 aulas para o exame, vou à aula de condução e há um dia que estou na aula, estou a conduzir, calada como sempre, e a instrutora vira-se para mim e diz: olha lá, viste a casa ontem? A que horas? Horas é que está a dizer? E ela: epá, viste? E ele: é capaz de ter visto, então. E ela: epá, estou aqui... estou aqui um bocadinho preocupada. E eu: preocupada? E ela: sim, pá, estou preocupada porque, sabes, a Joana. Eu: Joana? Aquela que parece uma atriz... já sei, sim, a Joana. Sim, o que é que tem? E ela: viste que a Joana revelou o segredo dela. E eu: vi. E ela: pois pá, eu estou preocupada porque o namorado da Joana é o meu ex-namorado. E tu esperaste 30 aulas para me dizeres uma coisa desta. Estás parvo? Ok, bem, fiquei num estado. Vocês não imaginam, de repente esta pessoa é a pessoa mais importante do meu ano. Não há ninguém com quem eu queira falar mais do que com ela. Eu amo-a para sempre. Bem, eu estava, ia no carro a conduzir, a meter pisca para encostar, para conseguir falar com ela. Eu estava tão entusiasmada que a minha perna tremia, tinha que segurar a perna, passa para a embreagem com a mão. Eu estava louca com aquilo. E ela conhecia todos os concorrentes, conhecia vários concorrentes. Acaba a aula, paramos à porta da minha casa e estamos horas à conversa, horas a falar da casa, até porque ela me contou que a Joana era uma puta. É mesmo assim, porque é assim, ela já namorava com o gajo nisto. O gajo foi conhecer os pais dela, depois a Joana mete-se e ela não gostou das mensagens e houve até uma vez que eu ando a dar porrada no escada, pronto. Eu estou ali naquela conversa e dou por mim, entusiasmada com aquilo e a jurar que quando eu chegar a casa eu vou ligar para a Joana sair da casa, porque ela está lixada comigo. Estamos ali, grande conversa, bué da fixe, eu estou a adorar aquela pessoa, finalmente houve um contacto, houve uma conexão. E ela diz: olha, tenho que ir dar a próxima aula, e eu saio do carro e digo: olha, eu adorei a conversa, obrigada por isto, bué da fixe, e olha, vamos falando mais vezes destas coisas que fiz, que nós agora temos uma coisa bué em comum, bué da fixe. E ela: também adorei a conversa, mesmo, adorei, principalmente porque deu para ver que
tu és uma pessoa de confiança. E como tu és de confiança, eu vou-te dizer que eu acho que tu devias subornar o instrutor. E eu não estava à espera. Pai, fiquei um bocado em pânico, não é? Fiquei em pânico. Pá, porque esta pessoa, neste momento, é a pessoa mais importante do meu ano. Esta pessoa tem acesso a tudo aquilo que eu quero ter. Vocês precisam de perceber a importância da Casa dos Segredos na minha vida. Precisam mesmo. A Casa dos Segredos esteve lá para mim quando mais ninguém esteve. É este o nível de importância. Tipo, eu também estive lá quando mais ninguém esteve. Eles na TVI. Pá, temos aqui a audiência de um. Quem é? Sou eu. Porque eu estive sempre lá. Tipo, eu estive lá para o Abrolhos do Ivo. Yeah. Eu estive lá quando o João Mota jogou com a Fanny, porque digam o que disserem, jogou. Sim. Eu estive lá quando fingiram a expulsão do João Mota, que ele foi para o quarto secreto e depois a Fanny foi lá para fora gritar: João, bates forte cá dentro. Eu estava lá, sim. Eu estava lá quando a Cátia Palhinha não sabia onde é que era o Alpendre e achava que a capital do Brasil era a África. Eu estava lá, sim. Eu estava lá quando a Xana, a mãe da Xana, que era a boca louca, foi ao estúdio discutir com o pai do Cláudio, porque o Cláudio queria comer a Jéssica e comeram-se, e mais tarde a Jéssica comeu, o Diogo Marcelino, que a Jana também comeu, a Maria Joana, que também comeu a Nala, a mãe Guerreira, a Sofia. Estava lá eu. Sim, não. Eu estava lá quando o Salvato fodeu 4 mulheres diferentes na casa. Eu estava lá quando o Wilson disse lá: família, vão todos com o caralho. Estava lá eu. Eu estava lá quando a Petra e a Mara, que eram irmãs gêmeas, iam para o fundo da piscina, fingiam que discutiam para enganar do segredo. E depois o Nuno, que namorava com a Van, tocou no botão e disse à voz que elas eram irmãs, e a voz validou e mal, porque elas eram gêmeas. Eu estava lá quando a Daniela S discutiu com a Fanny e a Fanny disse: tu como mulher não vales género. E ela disse: não vale quanto? E ela disse: sai daqui que metes-me fastio. E ela respondeu: tu nem sequer sabes o que é fastio. E ela respondeu: não sabes, foi por mim. Estava lá eu estava lá quando o Marco, que ainda não era das tortas, namorava com a Susana e numa atividade de grupo ela caiu e o Marco foi lá e disse: Susana, os implantes! Estava lá eu disse: senta lá, sempre. E tive que cortar referências. Eu estive sempre lá, sempre. E agora precisava que alguém estivesse aqui para mim. Mas as pessoas que me importavam estavam fechadas 24 horas dentro de uma casa. E por isso eu liguei ao meu pai. E liguei ao meu pai e disse: estou, pai, vou chumbar no exame de condução. Vou chumbar. Epá, eu já não estava muito confiante, como tu sabes, mas hoje tive aula e a Sandra disse... A Sandra é a minha melhor amiga, já te falei dela, sim. Pronto, a Sandra disse que achava melhor eu pagar porque a Sandra acha que eu não estou preparada e é possível que eu chumbe, por isso eu acho que nós devíamos pagar, e quando eu digo nós és tu, porque eu estou desempregada, ok? Beijo. E o meu pai passou-se e começou: mas tu estás parvo aqui. Mas tu estás parva, tu andas a passar muito tempo em casa, tu andas-te a drogar, ó Lua. Não foi esta a mulher que eu eduquei. Eu eduquei uma mulher com ética, uma mulher com moral, uma mulher que distingue o bem e o mal. Uma mulher que tem confiança nas suas capacidades e que não, se não conseguir trabalha mais. Uma mulher que sabe o que está certo e o que está errado. Não é uma mulher que quer subornar alguém. Tu tens que aprender os teus valores, Lua. Tu não vais pagar nada a ninguém. E essa gaja, quem é que essa gaja acha que é? Essa gajinha, quem é que essa gaja acha que é? Para estar a dizer o que é que tu vais ou não pagar. Sim, olha, primeiro que tudo vais-te acalmar. É logo. Segundo, ela não é uma gaja qualquer. Não. Ela é a ex-namorada do atual namorado da Joana Longoria. Vê tu como é que falas. E depois chumbei. Não chumbei. Ou será que chumbei? Nunca vão saber. Pá, reparaste, ela tinha dito que era mentirosa, temos de estar mais atentos. Ela disse logo, temos de estar atentos. E pá, eu sou bué da mentirosa. Eu adoro mentir. Adoro. E eu minto desde pequenina, desde que eu me lembro que eu sou mentirosa.
Pá, a pessoa a quem eu menti mais vezes na minha vida foi à minha avó. Porque eu nunca fui a pessoa que a minha avó queria que eu fosse. Mas eu sempre fingi ser a pessoa que a minha avó queria que eu fosse. Eu também acho que isso é amor. Pá, eu lembro-me de ser pequenina e a minha avó dizer: filha, qual é o teu maior sonho? E eu dizer: vó, o meu maior sonho é ser bióloga marinha. Vó, o meu maior sonho é ser advogada. E era mentira. O meu maior sonho naquela altura era partir um braço. Era o meu maior sonho. Sempre lhe menti, sempre, desde pequena. E depois quando cheguei à faculdade, pior. Muito pior. Mas a minha avó também é mentirosa. Também é muito mentirosa. Por exemplo, a minha avó faz coisas para poder dizer aos outros que faz. A minha avó faz coisas de propósito para me irritar. Uma das coisas que a minha avó fazia para me irritar era rezar antes de dormir. Eu, enquanto fui a neta favorita, depois ela descobriu que eu era gay e acabou. Enquanto fui, eu dormi muitos anos com a minha avó e nós íamos nos deitar e a minha avó adormecia a rezar. E eu estava ao lado dela a dizer: cala-te, 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 cala-te. E ela olhava para mim e dizia: filha, tu estás a rezar? Estou, não interrompas. Pai, depois fui crescendo e fui desiludindo, mas sempre mentindo. E então, eu desiludi muito a minha avó quando cheguei à altura da faculdade. Porquê? Porque quando eu fui estudar Direito, foi a maior alegria que eu dei à minha avó da vida dela. Quando eu entrei para Direito, parecia que tinham estado um pau no cu da minha avó. Até ela andava direita na rua. Pai, ela estava. Aquilo foi a maior alegria que eu lhe dei. E depois, eu chumbei às cadeiras todas e fui para marketing. E a minha avó não sabe bem o que é marketing. Só que como era em Coimbra, a minha avó aproveitou isso para manter a sua mentira. E andava na rua e dizia às amigas: olha a minha Luana, estudante em Coimbra. E as amigas diziam: em que curso? E ela: há lá tantos, eu sei lá. Só que para fazer parte da mentira da minha avó, eu precisava de trajar para ela poder dizer que eu era uma doutora. Então a minha avó deu-me dinheiro para o traje. E eu gastei. Então ela comprou-me um traje. Passado pouco tempo, ela deu-me dinheiro para a bengala e para a cartola da queima das fitas. E eu gastei o dinheiro, pedi uma bengala e uma cartola emprestadas, tirei uma foto e está lá na parede dela. E depois chegou à bênção das pastas. A minha avó deu-me dinheiro para uma pasta, eu gastei, mas ela já estava preparada. E quando eu cheguei à casa dela, estava uma pasta em cima da mesa, cheia de fitas, todas assinadas pelas amigas dela. E eu chego lá e a minha avó diz: filha, era muito importante para mim que tu fosses à bênção das pastas. Eu disse: vó, era muito importante para ti? E ela: muito. E eu: é pena porque eu não vou. E ela: ó filha, por amor de Deus, vai, por favor, vai. E eu: não vou. E ela: vai, eu não vou. E ela: vai, eu não vou. E ela: mas eu pago-te o quanto? E ela pagou e eu não fui. É a vida. Quando ela descobriu que eu não tinha ido, ela perguntou: filha, mas tu não és crente? E eu disse: ó vó, por amor de Deus, por amor de Deus. E ela interpreta como ela quiser. Pá, porque a verdade é que eu acredito em bué das cenas. Eu só não acredito nas mesmas cenas que a minha avó. Por exemplo, bruxaria. Eu acho que vocês não estão bem a ter noção à velocidade a que a bruxaria está a evoluir. Está toda a gente preocupada com a inteligência artificial e não estão a olhar para onde realmente deviam. É verdade. Antigamente, as coisas aconteciam assim. Nós víamos uma pessoa ruiva e dizíamos: olha, está ali uma bruxa, é ruiva? É, então bora lá. E agarrávamos nas foices, as enxadas, e íamos a cantar, apanhávamos a bruxa, batíamos na bruxa, prendíamos a bruxa, arrastávamos a bruxa pelos cabelos, acendíamos uma fogueira, queimávamos a bruxa, era uma festa! E sim, foi assim que nasceram os festivais de verão, não precisam de ler esta. Pronto, levam daqui. Era assim que funcionava. Hoje em dia, a mãe da minha melhor amiga tira o mau olhado por telefone. Pois é assim que nós estamos. Já que alguém tirou? Não, também não. Não. Pá, eu pelo sim, pelo não, 3 em 3 meses estou lá.
Agora, antes de eu ter que começar, liguei e disse: estou, Natália, olha, acha que me podia tirar uma olhada? E ela: oh, filha, claro. E eu: ok, e a minha gata? Passado um bocadinho, ela liga: ai, minha rica filha, tu estavas carregadinha de inveja. Oh, filha, tu estavas carregadinha de inveja. Natália, diga-me alguma coisa que eu não saiba, está bem? Tipo, eu acho que estou a ficar velha, acho mesmo. Eu acho que estou a ficar velha porque agora as pessoas vêm ter comigo e dizem: então, Luana, tudo bem? E eu respondo tudo dentro dos possíveis. E quanto mais velha estou, mais parecida com a minha avó eu fico. A minha avó é a pessoa mais diferente que eu já conheci na minha vida. Nunca conheci ninguém como ela. A minha avó viveu muitos anos em Moçambique, veio para cá retornada do 25 de Abril e, por isso mesmo, ela odeia um determinado tipo de pessoas. Não sou eu que odeio. É a minha avó. Para a minha avó há uma grande raça, portugueses brancos. É isto. A minha avó adora escravos, odeia liberdade. É o que nós temos em casa, é isto. É o que é, ela é assim. Quando eu lhe perguntei, eu vivi em Moçambique, e quando eu lhe perguntei: Vositas, acho que vou viver para Moçambique, o que é que tu achas? E ela disse: acho muitíssimo bem, se quiseres levar um tiro na cabeça. A minha avó é assim. Pai, e nós crescemos junto a uma loja dos chineses. Vamos lá desde sempre, desde que aquilo abriu e desde que os chineses eram pequenininhos, eram chinesinhos. E eu não sei se vocês sabem, mas eles crescem. E a maneira como a minha avó vai à loja dos chineses é: ela chega lá e diz: banco! Vem um chinês a correr, põe-lhe o banco, ela senta-se e diz: palmilhas! E os chineses todos a correr a fazer as compras pela minha avó. Eu acho mesmo que a minha avó acha que aquilo é a colónia dela. Pá, eu juro que já vi a minha avó sair de casa de caravela e astrolábio para ir para a loja dos chineses. E agora que eu apareço na televisão, a minha avó quer-me mostrar. Então, há pouco tempo, ela decidiu que queria ir à loja dos chineses mostrar-me. Nós chegamos lá e a minha avó começa: banco! Vem uma pessoa, dá-lhe o banco e ela senta-se. E o chinesinho, que hoje em dia cresceu, está aqui ao lado e a minha avó começa: já viste quem é que está aqui? Já viste quem é que eu trouxe comigo? Só que o miúdo estava a atender. Então não estava a dar atenção à minha avó. E ela, para lhe chamar a atenção, começa-lhe a dar bengaladas no rabo. Então começa-lhe a dar bengaladas no rabo e o miúdo está aqui assim: para. E a minha avó está-lhe a dar bengaladas e eu estou aqui a ver aquilo e digo: ó, vositas, por amor de Deus, vó, para com isso. E ela: para porquê? Não vês que ele gosta? Ele é chinês. A minha avó sempre disse tudo o que pensou. Ela agora está num lar, foi uma decisão que tomámos em conjunto, ela foi para o lar. Pá, está ótima, mas vivia sozinha, precisava de apoio e está num lar. Só que há uma coisa muito engraçada, que é: como a minha avó está tão bem da cabeça, odeia velhos. Odeia velhos. Então eu vou visitá-la ao lar, fazer presenças, não é? No fundo, vou lá fazer presenças e a minha avó é que decide com quem é que eu falo. Então eu ando com ela e ela começa assim: esse não, que esse mija, segue. Esse não. Outro. Uma coisa gira que a minha avó fez quando tomou uma decisão, quando entrou no lar, ligou-me um dia e disse: estou, filha, tomei uma decisão. E eu: então, vositas, o que é que foi? E ela: decidi que não ando mais. Como assim, vó? Não ando mais? Então está aqui uma cadeira, vou andar para quê? Eles que me empurrem. E é assim. A minha avó também é muito mentirosa e desconfia imenso de mim, então está sempre a inventar mentiras para me apanhar em coisas que ela acha que são mentira. Quando eu fui para o Irritações, eu entrei para o lugar da Joana Marques. A Joana Marques estava no Irritações, ela saiu, o lugar ficou vago e eu fui para lá. Pouco tempo depois, a Joana Marques foi para os Ídolos e a minha avó não sabia, mas descobriu numa revista. Só que a maneira como a minha avó diz que descobriu é: liga-me e faz: contaram-me. Também não andes aí a espalhar. Pronto, contaram-me
que a pessoa que tu foste substituir agora está nos ídolos. E eu achei que era um elogio. E disse, é verdade, vozita, já viste? Começou na radical, agora está na principal e eu vou andar atrás dela a morder-lhe os calcanhares. E a minha avó responde, sim filha, está bem, mas olha, põe-te a pau que se ela quer voltar levas o chute no cu, está bem? Já é a minha avó, diz tudo o que pensa. Por exemplo, porque é que gostas de alguém? O que é que te leva a gostar de uma pessoa aqui à frente? Sentido de humor. Sentido de humor? Grande resposta, concordam? Sim. Palma. Eu nem disse nada. Sentido de humor. A minha avó gosta porque esteve doente. É a melhor coisa que podem dar à minha avó. Uma pessoa doente ou um grande problema. Há pouco tempo ia com ela na rua e passou uma senhora e a minha avó começa... Ai, filha, dá 2 beijinhos a esta senhora. Eu adoro esta senhora. Oh, filha, dá 2 beijinhos a esta senhora. Eu gosto tanto desta senhora. Tem um filho mongoloide. E eu estou cara com esta pessoa. Só que eu estou tão habituada a isto que eu já tenho uma cara. A minha cara nunca muda, é sempre esta. Sempre. Porque eu estou habituada. Há pouco tempo fui visitá-la ao lar e estávamos lá no lar e ela começa: Mãezinha, venha cá conhecer a minha Luana. E vem uma funcionária, a minha avó espera que ela chegue ao pé de nós e diz: filha, esta é a minha funcionária preferida. Adoro esta senhora, ela faz-me tudo o que eu lhe peço. Adoro, eu já te falei muitas vezes nela, é que tem um olho de vidro. E eu estou assim. Qual é que é? Não se nota. Porque eu estou habituada, eu cresci com a minha avó a dizer estas coisas e a fazer estas coisas. Eu estou habituada, mas a minha namorada, não. E há pouco tempo a minha avó fez anos e fomos ao lar. Epá, e era a primeira vez que nós íamos passar o aniversário, tipo, com a minha namorada lá e com a minha avó. E então era um momento bonito e eu comprei um bolo. Estamos aí para o lar e eu digo: Vozitas, queres dar bolo a alguém? E ela: só às funcionárias. Não dás bolo a absolutamente mais ninguém, só dás às funcionárias, estás bem? Não dá, ninguém come desse bolo a não ser as funcionárias. Passa uma funcionária e eu digo: Vozitas, esta queres? E ela: essa não. Pá, pôs o bolo, estou ali a cortar, passa uma funcionária e a minha avó diz: olha, esta aqui pode ser. E eu digo: olha, quero uma fatiazinha de bolo. E ela: pode ser. Ela era brasileira. E eu estou a cortar o bolo e ela diz: mais pequena. E a minha avó diz: maior. E eu estou ali e ela diz: não, mais pequena que eu estou de dieta. E a minha avó diz: maior, fazes favor. E a senhora diz: não, a sério, mais pequena. E a minha avó: maior. Pá, eu estou ali assim, só que eu já sei o que é que tenho em casa. E corto a fatia, tiro uma fatia mais pequena, estou a dar à senhora. A minha avó olha, vê o tamanho da fatia e diz: estas brasileiras não prestam para nada. E eu estou assim. Porque eu estou habituada. Mas a minha namorada não. E ficou em choque. E disse: oh, Dona Ruth, por amor de Deus, a Dona Ruth não pode dizer isso. E ela olha para ela e diz: não posso porque se é verdade. Pá, e a minha namorada aqui está escandalizada e diz: oh, Dona Ruth, como é óbvio, não pode dizer isso. Nós às vezes estamos a dizer coisas e podemos magoar as pessoas. Nós nunca sabemos o que é que vai magoar as pessoas. A Dona Ruth tem que pensar um bocadinho antes de falar. E ela olha para a minha namorada e diz: e tu também não estás mais magra desde a última vez que eu te vi? Isto é a minha avó. Pá, e é bué de engraçado, porque a minha avó sempre foi a pessoa mais mentirosa que eu conheci. A minha avó toda a vida me disse: filha, queres uma coisa e não consegues? Mente. Diz o que tu quiseres, as pessoas acreditam em tudo. É indiferente, portanto, mente até não poder dar mais. E a minha avó sempre viveu assim. Só que agora que chegou a velha, só diz verdades. A minha avó, a pessoa mais mentirosa que eu já conheci, chegou a velha e só diz verdades. A minha avó só diz verdades. Mas eu, não. E por isso, não sou eu que sou crente.
são vocês. Muito obrigada por terem vindo, malta. Espero que se tenham divertido. Espero que continuem a vir. Obrigada por terem gostado de Seis Tibolis. Estou muito contente. Agradecer à minha equipa, à minha namorada, à malta que trabalha comigo. Obrigada a vocês também. Até à